Bem, a nossa atividade desta semana, ela é muito semelhante à atividade que nós fizemos na semana passada, certo? A única diferença é que na semana passada nós tínhamos uma imagem com um título, certo? Que é aquela nossa ideia central, né? E a imagem continha apenas palavras-chave. No caso desta semana, vocês também têm uma imagem, tá? Não tem título, e o que está associado à imagem não são palavras apenas, são frases-chave, né? Então, se nós temos lá a imagem e frases, isso quer dizer que nós temos o layout, né? Um elemento de layout, que é a imagem. Nós temos frase-chave. Então, nós estamos trabalhando novamente com o primeiro nível e o segundo nível da pirâmide textual, tá? Então, nós temos uma atividade absolutamente semelhante à da semana passada, com a diferença de que esta semana vocês não têm pontuação, portanto, não há obrigatoriedade de postagem, tá certo? Então, nós estamos treinando, estamos aplicando e vendo, verificando os elementos da pirâmide, pelo menos os mais importantes. Então, na semana passada, nós trabalhamos com o primeiro nível e o segundo nível, com os elementos do layout, com a ideia central, as palavras-chave, e esta semana nós estamos trabalhando novamente com o layout e com as frases-chave. É claro que as perguntas que estão sendo feitas são diferentes da semana passada, claro, né? Mas elas se aplicam novamente ao uso da pirâmide textual para a interpretação do texto. Então, vocês verificam lá que nós temos um texto composto de linguagem visual e linguagem verbal, né? Onde você vai precisar fazer uma associação entre aquilo que você está vendo na imagem e aquilo que você está lendo naquelas frases, para que você possa, então, dizer qual é a mensagem do texto. Então, um texto, ele é composto de elementos textuais e elementos estruturais, como nós vimos na semana passada, tá? A pirâmide textual, ela representa os elementos textuais. Os elementos estruturais são as conjunções, as preposições, os artigos, né? Que dão forma às frases. Você não pode formar uma frase sem utilizar os substantivos, os pronomes, as conjunções e etc. Então, um texto ele é composto de dois tipos de elemento, tá? Um elemento chamado textual e o outro chamado estrutural, tá? A pirâmide, ela nada mais é do que a coleção dos elementos textuais. Então, o que é que nós temos aí nessa segunda imagem da atividade desta semana? É o layout, certo? Que neste caso é representado pela imagem e por uma lista. Essa lista é lista de quê? De frases, né? Que estão lá em cima da figura. Então, se vocês olharem com calma para essa figura, vocês vão ver que é uma pessoa, certo? Ajoelhada, né? Assim, já quase caindo, carregando várias coisas, certo? O que nos leva a crer que esse texto está discutindo o peso do dia a dia, certo? Então, vocês vão verificar lá que a pessoa está diante de uma situação de estresse, tá? Quando vocês tentarem encontrar o significado das frases, né, através das palavras e daquilo que vocês conseguirem reconhecer, como os cognatos, por exemplo, vocês vão perceber que aquilo nada mais é
do que um conjunto de coisas que causam estresse. Então, é por isso que vocês estão vendo a pessoa como se estivesse carregando, né, aquelas frases todas, tá? Então, carregando um peso. Como é que eu sei que aquilo é pesado? Porque ela está com um joelho dobrado, né? Como se não estivesse suportando o peso. Então, a utilização da pirâmide textual, ela é essas reflexões todas, certo? A gente vai separando esses elementos, a gente vai identificando esses elementos e vai fazendo essas associações, né? Essas referências entre as coisas que o texto disponibiliza para nós. Nem sempre nós temos imagem, né? Então, a gente vai buscar outras coisas, como nós vimos na semana passada. A gente vai buscar itálico, aspas, né? Negrito, vai buscar elementos que se destacam no texto. E aí vai fazendo o uso da pirâmide de cima para baixo, certo? Então, fazendo isso, a gente vai separando aqueles elementos que vão nos ajudar a fazer uma interpretação do texto com base, claro, no conhecimento de mundo que nós temos. Então, a nossa atividade, tá? Ela é exatamente igual à da semana passada. A única diferença é que nós não temos lá um título, tá? E não temos apenas palavras, temos frases, o que nos permite não precisar do título, certo? Porque se a gente consegue interpretar aquelas frases e olhar a figura e fazer as referências, as associações, nós vamos entender que aquilo representa o estresse do dia a dia, certo? Então, essa é a utilização da pirâmide textual. Então, é assim, quanto mais elementos eu consigo identificar, quanto mais elementos eu consigo separar dentro da pirâmide, tá? Em cima do meu texto, mais chances eu tenho de fazer uma boa interpretação, tá? Essa é a nossa atividade dessa semana, com aqueles 3 itens de pergunta que vocês têm lá, certo? E que nem sempre estão relacionadas diretamente à figura, mas à somatória dos conhecimentos que vocês precisam ter de antes e da semana passada também, tá ok? Então, vocês precisam olhar para a figura, né? Aquela imagem é um elemento de layout, repetindo. E aquelas frases que estão ali, em cima da figura, elas representam uma lista. Lista de quê? De coisas que você precisa identificar, tá certo? Então, fazendo essa associação, você terá condição de interpretar o seu texto. Além disso, eu coloquei aí um pequeno trecho que vocês estão vendo aí, né, na tela, para mostrar para vocês o que é que a gente costuma fazer no uso da pirâmide. Então, vocês estão vendo aí, olha, que eu não tenho imagem, né? Eu não tenho nada para me ajudar. O meu layout é aquele layout bruto mesmo, aquela coisa que é só texto, que é só palavra, né? Então, o que é que eu faço para começar? Eu olho para o título. Eu olho para o título, que ele representa aquela lógica, né? Aquela direção que eu tenho que dar para a minha mente. Então, se vocês olharem para esse título aí, ó, vocês com certeza vão entendê-lo. Nós temos um cognato, que é a palavra commerce, tá? E temos aquele I lá, né? Que é o de eletrônico. Então, o meu texto, ele fala sobre o quê? Sobre o comércio eletrônico, certo? Tá aí, ó, é a minha direção. Então, eu começo a pensar em quê quando eu vejo esse título? Eu começo a pensar em online, né? Vendas online, certo? No tipo de transação que existe, né?
no comércio eletrônico. Aí, a partir daí, gente, a partir dessa antecipação, eu vou atrás, né? Eu vou atrás dos elementos da pirâmide que vão me reforçar essa ideia e vão me ajudar a fazer essa interpretação. Então, eu marquei aqui em vermelho para vocês, ó, alguns desses elementos que vocês estão percebendo que são cognatos, né? Que são elementos que eu consigo reconhecer. Então, nesse texto aí, ó, que fala sobre o comércio eletrônico, eu sei qual é o tipo de produto que está envolvido. E qual é o tipo de produto? Olha aqui, telefone móvel, certo? Telefone celular, né? E o que mais? Acessórios. Estão vendo aí, ó? Tudo é cognato, certo? E é palavra-chave também, né? Que eu fui separando, tá? Normalmente eles são coincidentes, tá? Depois eu vim aqui, ó, operar, né? Online. Claro, né? Isso não bate? Bate, porque não é o comércio eletrônico. Então eu tenho que esperar que o texto esteja falando sobre operações online. Senão não é comércio eletrônico, tá? E se é comércio, tem produto, certo? E tem a operação online. Então aí eu tenho, ó, eu posso já dizer que o texto trata do comércio eletrônico, de telefones celulares e seus acessórios, tá? Praticamente, eu mato o texto só com isso. Mas, claro que o texto tem outras informações, né? E aí eu posso explorar mais esse texto. Aí eu vou caminhando na pirâmide, olha. Aí eu separei aqui, olha, a palavra business é uma palavra que todos nós conhecemos, tá? Ela é utilizada no dia a dia mesmo da língua portuguesa. Então, eu sei que nós temos aqui, olha, uma espécie de empresa que se chama B2C e que significa o quê? Business to Customer, quer dizer, empresa para consumidor, para cliente. Então, aí, o que acontece, gente? Eu posso não saber disso. Aí eu vou ter que usar uma outra fonte de pesquisa, talvez o dicionário, tá? Mas isso é conhecimento geral, né, gente? Todo mundo sabe que no universo online, os tipos de transação que nós temos são esses, olha, B2C, B2B e C2C. Quer dizer, empresa para pessoa física, B2C. Empresa para empresa, B2B. E pessoa física para pessoa física, C2C. Então, aqui ele vem, inclusive, dizendo, olha, que o C2C é o quê? Pessoas individuais. Então, individual é um cognato idêntico, né? People, todo mundo sabe o que é. E aí, ó, online. Então, o que é que eu tenho aqui nesse texto? Eu tenho um texto que fala sobre o comércio eletrônico. Os produtos deste caso são o telefone celular e acessórios, tá? E aí a empresa trabalha com venda para pessoa física, certo? Embora existam outros tipos de transação, como empresa para empresa e pessoa física para pessoa física. Então, eu entendi, né? Através do uso da pirâmide, eu direcionei o meu pensamento para a interpretação do meu texto. Agora, vejam bem, isso é aquela interpretação geral do texto, né? Se eu precisar de alguma informação específica, aí eu vou atrás dessa informação no meu texto, fazendo sempre o mesmo esquema. Vai usando a pirâmide o tempo inteiro e vai achando a informação que você quer. Se você puder utilizar a pirâmide no texto inteiro, você vai ver que estas partes que você separou aí lhe dão condições de interpretar o texto
com bastante segurança, que foi o que nós fizemos na semana passada. Então, eu tinha um cérebro, né, um crânio, com a palavra segredos. E o crânio todo dividido em várias possibilidades, que eu sei que são possibilidades, potencialidades, porque eu reconheci várias palavras que estavam lá. Então, o que é que eu tinha ali? Layout, ideia central, palavras-chave. Nível 1 e nível 2 da pirâmide. Nesta semana, o que é que eu tenho? Tenho layout, não tenho título, mas tenho frases-chave. Então, eu estou novamente no nível 1 e no nível 2 da pirâmide, separando elementos textuais que me possibilitam a interpretação do texto. E que foi exatamente o que eu fiz aqui, nesse pequeno trecho que eu coloquei aí para vocês. Entenderam, então, gente? Vejam que isso aí é uma técnica, tá? E ela não é utilizada apenas quando se trata de língua estrangeira, não, tá? Tem textos em português que são muito difíceis de você compreender, de você interpretar. Aí o que é que você faz? Você pega o seu marca-texto, né? E sai separando tudo aquilo que você consegue reconhecer. Tudo aquilo que você verifica que é destaque, que está em negrito, que está entre aspas para lhe chamar a atenção, certo? Palavras conhecidas. Aí, diante daquele mapa que você criou, você vai, então, fazer a sua interpretação do texto. Isso nada mais é do que a utilização do que nós chamamos aqui de pirâmide textual. Então, essa é a técnica da simplificação de ideias, tá? Você vai simplificando o texto, você vai tirando a gordura. E isso está amparado pelo quê? Por aquela definição de texto que tem lá no início do slide da semana passada. Você começa um texto desse jeito aí. Você tem várias ideias pipocadas, né, separadas. Aí você cria uma lógica dentro da sua cabeça e aí você agrupa essas ideias. Então, você tem um texto no nível macro, que é aquela unidade inteira, e o texto também a nível micro, que são essas pequenas partículas aí do texto. Então, a pirâmide textual nada mais é do que você pegar o texto inteiro e fazer o caminho inverso. Então, em vez de você pegar aquelas ideias todas pipocadas e agrupar numa unidade só, você pega a unidade inteira e separa as ideias, que foi provavelmente o ponto de partida para o autor produzir aquele texto. Me fiz entender, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam, tá? Vocês ainda estão aí? Certo. Bem, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou parar de gravar, tá, gente? Porque senão depois o vídeo fica muito pesado e aí fica difícil de converter, tá? Posso parar a gravação? A gente continua conversando, mas eu vou parar a gravação, tá?